Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta nossa reunião ordinária da Câmara, dia 11 de junho de 2025. Cumprimentar toda a Câmara, os seus funcionários aqui presentes, também a quem nos vai acompanhar depois através da transmissão digital desta reunião, e começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não? Então, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Período antes da ordem do dia, eu queria dizer que aqui neste período, em função daquilo que foi também a intervenção do público na última reunião de Câmara, em que tivemos a Dona Eugénia França, que levantou aqui um conjunto de questões e que a sua maioria, enfim, diziam respeito a questões da Junta de Freguesia, e que nós depois, naturalmente, no apuramento das dúvidas ou das questões que aqui foram colocadas, interpelamos também a Junta de Freguesia e, enfim, resultado dessa interpelação, não só por nossa sugestão, mas por disponibilização do Sr. Presidente de Junta, o poder vir aqui, até por uma questão de respeito por quem nos acompanha nestas transmissões digitais, o poder também, pela mesma via, poder clarificar isto, não obstante o facto de haver, naturalmente, uma resposta formal, escrita, diretamente à senhora Município. Portanto, depois isso acontecerá em momento oportuno. De qualquer das maneiras, eu queria perceber quem se quer inscrever por pedido de ordem do dia. A senhora vereadora Anabela Cardoso, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Vereadora Célia Azevedo, o Sr. Vereador Paulo Portela e o Sr. Vereador José Lima e o Sr. Vereador Henrique. Portanto, então, por esta ordem, a Sra. Vereadora Anabela Cardoso, por favor. Muito boa tarde a todos. Eu queria aqui deixar as felicitações para os alunos do Centro Escolar Santa Cruz de Douro, que venceram o primeiro lugar do concurso de Rota de Românico na categoria de ilustração, um concurso onde participaram 920 alunos de 33 estabelecimentos de ensino. Portanto, felicitar mais uma vez o agrupamento de escolas da Iris pelos prémios que alcançaram durante este ano letivo. Depois de dizer que no passado sábado decorreu no Mosteiro de Ancede a inauguração da exposição Impressões do Tempo, 150 anos do impressionismo, que fica patente ao público até ao dia 31 de outubro, e fica aqui o convite para que todos se possam associar e ter a oportunidade de assistir a uma exposição única que marca uma época e que se enquadra também naquilo que tem sido a estratégia do município de promoção da cultura e de descentralização da cultura, que se enquadra também com aquilo que é a nossa certificação enquanto destino turístico sustentável. Dizer também que temos patente na Biblioteca Municipal de Baião uma exposição de Maria Fernanda Marques, e que trabalha objetos que supostamente iriam para o lixo e que são reaproveitados para fazer obras de arte. Fica também aqui o convite para que possam visitar esta exposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, colegas vereadores, colaboradores do município, quem nos há de ouvir lá em casa. Muito rapidamente, só para dar aqui uma nota, apesar da mesma já ter sido partilhada nas redes sociais e nos vários meios de comunicação do município, para aquilo que foi a concretização e a votação de dois projetos que estavam a votação no Orçamento Participativo Jovem, que decorreu até ao final do mês de maio. Dar nota que o projeto vencedor foi o projeto Lazer em Movimento, que tinha como proposta a valorização do Centro Cívico de Santa Marinha do Zezer, e deixar esse registro àqueles que participaram, que neste caso foram os vencedores, mas também uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que participaram nas várias propostas que foram apresentadas. Houve outro projeto que também foi a votação, e realmente acreditar que de agora em diante que possam haver ainda mais projetos, e todos aqueles que este ano demonstraram pela primeira vez vontade em participar, que continuem a fazê-lo, porque paralelamente a isso, e aproveitando também uma informação que tenho da Sra. Vereadora da Educação, também dar nota que a nova modalidade que implementamos este ano do Orçamento Participativo Jovem Escolar
por aquilo que também já tive a oportunidade de confirmar, já estão nos 3 agrupamentos em fase de execução, sendo certo que agora também a curto prazo, de acordo com aquilo que também são as normas de participação e o próprio regulamento do Orçamento Participativo Jovem, queríamos ver se realmente este projeto de lazer em movimento, como valorização do Centro Cívico de Santa Marinha dos Êzeres, também a curto prazo poderá iniciar os trabalhos. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, Sra. Vereadora Célia Azevedo, por favor. Muito boa tarde a todas e a todos. Começo também por dizer que esta bancada se associa à senhora vereadora Anabela na felicitação aos alunos do agrupamento de escolas de Eiris. Depois, solicitar a tipificação, bem como a quantificação de casos, desde a criação, portanto, da provedoria do município. Gostaríamos de saber, para ter uma ideia de que se tratam os casos levados a esse gabinete, como é óbvio, sem identificar os requerentes, mas gostávamos de saber a quantidade de casos e tipificar esses mesmos casos. Relativamente à limpeza de vias e gestão de fogos florestais e rurais, pronto, está à vista de todos. Continuamos a ter um problema que sabemos que é transversal ao país e que nos deve inquietar. Aproximam-se a época de verão e o que nós vemos são as vias com vegetação que já cobre a parte do asfalto e saber também, ponto da situação, uma vez que o Plano Operacional Municipal aprovado pela Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, gostaríamos de saber, ponto da situação, o que é que ficou mais ou menos acordado. Também tivemos conhecimento que uma munícipe, portanto, contactou os serviços de recolha de resíduos sobrantes, resíduos agrícolas e de jardinagem, solicitando a embalagem para o efeito. Há mais de um mês que tem à sua porta essa embalagem com os resíduos e não foram recolhê-los. Portanto, não sei se é um caso pontual ou se o serviço, por algum motivo, não está a responder às solicitações. Também ainda sobre a oferta de cursos profissionais do agrupamento de escolas aqui de Valdovil, e sem desvalorizar os que estão, portanto, os que fazem parte do plano, acho que nos devemos centrar todos realmente naquilo que Baião e o nosso território precisa. Obviamente que são cursos interessantes, não é isso que eu estou a dizer, ou portanto que quero dizer que não o sejam, mas nós temos determinado tipo de mão de obra que, quando solicitada, não existe. Não existe. Portanto, acho que nos devíamos centrar, de facto, se queremos fixar aqui os nossos jovens, devíamos fixar realmente naquilo, pese embora, e peço desculpa, que há pelo menos um dos cursos que, à partida, teria aqui alguma saída, que é de bar e mesa, hotelaria, por aí. Os restantes, não sei se, eventualmente, será assim que nós consigamos fixar aqui os nossos jovens. É só um reparo, mas que já o fiz anteriormente e continuo a achar que não serão propriamente os cursos profissionais que mais falta fazem no nosso território. Também apelar, também é um assunto que me diz pessoalmente que eu dou bastante importância, que é o Conservatório de Música. Também já expliquei isto mais que uma vez aqui, já é tal como foi da Escola de Música da Casa do Povo de Campelo, também, e enquanto sócia, sei o empenho que tiveram, juntamente, obviamente, com a autarquia, com a ajuda da autarquia, e, portanto, apelar a que as pessoas se inscrevam os seus filhos, os seus educandos, enfim, para valorizar e dar por bem merecido o investimento que lá foi feito. Relativamente ao espetáculo Camões 500 anos, um evento, a meu ver, muito interessante. Mais uma vez, devia ter mobilizado mais público. É óbvio que as pessoas vão escolhendo, face à oferta, vão escolhendo o que mais lhe agrada e as coisas que mais gostam a nível do cartaz cultural, mas teria sido interessante, eu estive presente e, lamentavelmente, não estavam assim muitas pessoas, e teria sido interessante que os nossos alunos, especialmente os alunos do 9º e 10º anos, tivessem comparecido.
Eu própria desconhecia tanta coisa que lá foi dita acerca deste poeta maior, e acho que teria sido interessante, principalmente nessa fase que eles dão os Lusíadas e, portanto, vão ter conhecimento mais próximo, digamos assim, com a literatura de Camões. E é uma pena que os nossos professores, os educadores, os pais, enfim, que não mobilizem para estes espetáculos em especial, como digo, não é por uma imposição, porque as pessoas quando vão assistir a um espetáculo, à partida, ele terá que dir-lhes alguma coisa, digo eu. Mas este eu acho que era de todo interessante e era um espetáculo de grande qualidade, ou foi um espetáculo de grande qualidade, e eu pessoalmente fico um bocado desiludida quando vejo que as pessoas não se mobilizam muito para poder estar presente. É só, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, o Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar a Câmara, todos aqueles que estão aqui presentes e bem como aqueles que dentro de dias nos vão ver lá em casa. Eu começaria por falar sobre a taxa turística. Como sabem, nesta Câmara, esta bancada votou contra a implementação da taxa turística e agora fomos surpreendidos que foi publicado num órgão de comunicação social, Tâmega e Sousa, e também não vi nada publicado nas redes da Câmara, e peço desculpas se estiver enganado, que a taxa turística em Baião foi suspensa. Em declarações à Fonte Lusa, segundo a notícia, a autarquia explicou que foi decidido pelo Executivo não avançar com a taxa correspondente ao receio que alguns operadores turísticos. E eu queria perguntar a esta Câmara a que se deve esta atitude, se é a falta de capacidade de implementar esta medida, se é a falta de controlar. O segundo tema que me traz aqui hoje é o tema dos animais, e neste caso dos cães que andam vadios, que andam pelo Conselho, e falo mais concretamente na minha freguesia, mas também já soube que andam em outras freguesias. Várias vezes já denunciadas por munícipes, das mais diversas formas, e a este Executivo, e a Câmara até hoje nada fez. E faço aqui um apelo, inclusive, às associações que tanto se preocupam com os animais, para que exijam da parte da autarquia a resolução deste problema, dos cães vadios. É uma questão de segurança e até de saúde pública. E devo dizer ainda a esta Câmara e aos bainenses, caso um dia, e dado que também já fui um dos que alertou para esta situação, houver uma tragédia com uma criança ou com um adulto, eu serei o primeiro a disponibilizar-me para dar conta de que a Câmara várias vezes foi interpelada e não conseguiu resolver o problema. Sabemos muito bem que isto é uma responsabilidade da autarquia, a resolução deste problema, mas também sabemos que isto não deve fazer parte do compromissómetro, porque senão era uma daquelas que já não estavam por resolver. Já agora, aproveito para perguntar a este Executivo quantos animais foram de Baião para o CRO de Rezende, porque, ao que soubemos, a grande maioria dos animais que estão lá neste equipamento foram só de Rezende. Isto a ser verdade, o custo foi repartido e queria que soubessem que o custo foi repartido e lembrar que o custo foi repartido pelos dois concelhos. Depois, perguntar ainda se os pagamentos aos assistentes operacionais das horas noturnas e fim de semana, que foi discutido aqui nesta Câmara, aos assistentes operacionais da área da saúde já foram pagos e se ainda não foram, por qual o motivo? Depois ainda, sei que se realizou um conselho consultivo e queria perguntar neste caso ao este Executivo, ao Sr. Presidente da Câmara, o que é que os consultores dizem acerca do trabalho e das sugestões que dão a esta Câmara. Ou se são meros simples yes men que vão lá e que dizem amém com tudo, porque muitos deles, na opinião pública, em privado e em público, fartam-se de fazer críticas e de dar inclusive sugestões, e o que eu lhes respondo muitas vezes estão no Conselho Consultivo, façam lá o favor de usarem da palavra. Depois outra coisa, alertar os baionenses para o seguinte: tivemos conhecimento, e queria saber se era verdade ou não, que há colaboradores da autarquia na área da comunicação que já estão definidos para trabalhar na campanha política do Partido Socialista, nas horas de trabalho e fora das horas de trabalho. Eu queria saber se isso é verdade e perguntar ao Sr. Presidente se tem conhecimento de que há colaboradores nessa situação.
e que vão fazer parte da equipa de comunicação do Partido Socialista nas próximas autárquicas. Isto a acontecer é muito grave e permitam-me dizer que, se me perguntarem a minha opinião, sinceramente, acho que está a acontecer. Acho que está mesmo a acontecer e acho que vai voltar a acontecer. Inclusive, acho que vai acontecer não só no serviço de comunicação, mas com noutros serviços. Os baionenses que estejam atentos e que tirem as devidas conclusões. Sr. Presidente, agora para terminar mesmo o seguinte. Na última reunião de Câmara, nós tivemos cá uma votação de um apoio a uma entidade de que nós manifestámos algum desacordo e percebemos e levantámos aqui algumas situações. E eu fui abordado na rua. Porquê? Porque essa instituição foi aprovada em 59% do orçamento, coisa que nunca tinha acontecido, ou melhor, que não acontece em nenhuma outra instituição, a não ser a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. E como eu denunciei aqui na última reunião de Câmara, muitos dos órgãos sociais dessa instituição pertencem ao Partido Socialista. Dei inclusive o exemplo de uma candidatura apresentada a quando de uma atividade dessa instituição. E, portanto, Sr. Presidente, isto é grave. Mas ainda pior que isso, Sr. Presidente, e que me alertaram, eu não tinha conhecimento e que me alertaram, foi o seguinte, é que nos órgãos sociais, na direção dessa mesma instituição, está um familiar direto do Sr. Presidente. E eu só queria perguntar ao seguinte, o Sr. Presidente sente legitimidade e sente que é eticamente correto votar a favor de um apoio onde na direção de uma instituição está um familiar seu direto? Era esta a pergunta que lhe queria fazer. Porque acho que já não bastava a questão dos empregos aos familiares e amigos, ainda agora teríamos os subsídios. Espero que não venha mais nada ainda para além disto. Portanto, isto era uma coisa que eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente. Depois, se me der mais um minuto, mas dá-me, eu sei que já passei. Eu hoje não tenho o tempo da minha colega. Não tenho, não. Eu tinha aqui. Também controlo, Sr. Presidente. Não preciso de telemóvel, mas também controlo. Mas posso? Posso? Muito obrigado. Sr. Presidente, mais uma vez o seguinte. Mais uma vez, eu queria que os baionenses refletissem sobre isto. Vou falar de uma coisa que se passou num conselho aqui ao lado. Mais uma vez, neste fim de semana, no dia 10 de junho, o Marco Canaveses inaugurou um equipamento no Rio, Douro, em Bitetos. Equipamento esse que tenho a impressão que até já falámos aqui de que poderíamos fazer uma coisa dessas na Pala e que nunca fizemos. E que eles não têm as condições de forma nenhuma que nós temos no nosso Rio Douro, na Pala, e fizeram-no. E, mais uma vez, nós ficámos para trás e deixámos de ser inovadores. E, portanto, eu queria que os baionenses refletissem bem, porque eu não sei o que é que este Executivo pensa acerca da dinamização da zona ribeirinha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Portanto, o Sr. Vereador José Lima, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos que estão aqui na sala. Boa tarde aos nossos colaboradores que tratam exatamente de que isto funcione em pleno. E a todos quando nos vão ouvir dentro de dias em vossas casas. Será já no próximo sábado, portanto, dia 14, que iremos inaugurar a nova área da expansão empresarial de Baião. Finalmente, porque eu também tenho que dizer assim, finalmente, porque por mim teria sido inaugurada há muitos anos, ou já há um ano ou dois atrás, infelizmente não foi possível, por todas as razões que nós conhecemos. Não vale a pena estamos aqui a repeti-las, mas dizer claramente que passamos por um período de Covid, passamos por um período de guerra e estamos exatamente agora aqui para inaugurar esta área empresarial. Há algo que nos pode deixar aqui muito satisfeitos, que a mim me deixa muito satisfeito. É que, efetivamente, quando lançamos a obra a concurso, ela foi, naturalmente, toda ela ocupada. Portanto, são 8 empresas que se ali vão instalar, algumas que se vão mexer, digamos assim, portanto, de um local para o outro, mas, no essencial, são novas empresas que se vão instalar no Concelho de Baião. O que me deixa a mim muito satisfeito e que nos tem que deixar satisfeitos a todos. E a todos porque criamos condições de qualidade para que as pessoas possam instalar dignamente e, naturalmente, as empresas que ali se vão instalar irão criar condições de dignidade e melhores condições, naturalmente, para os serviços que prestam e para os colaboradores que, naturalmente, fazem parte das equipas que têm. Portanto, deixo aqui o convite a todos que se queiram associar exatamente à Câmara Municipal, que no dia 14, às 11 da manhã, portanto, faremos a inauguração da área empresarial de Campelo, Baião.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Henrique, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, os funcionários que estão a dar apoio a esta sessão e a quem dentro de dias nos vai ouvir lá em casa. A primeira situação que eu queria aqui dar nota era de que Baião, mais uma vez, foi novamente distinguido com o Prémio Portugal Smart Cities. Este prémio foi atribuído derivado ao projeto de valorização e reabilitação do Rio Ovil. E, como sabem, este projeto tem como objetivo a reabilitação das margens do Rio Ovil, criando corredores ecológicos que permitem a fruição das margens do rio e a contemplação da paisagem e o contacto com a diversidade das espécies autóctones de fauna e flora. O prémio António Almeida Henriques, criado em homenagem ao antigo autarca de Viseu, tem como objetivo reconhecer e valorizar os projetos que contribuem ativamente para a construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis, inclusivas e conectadas. A segunda situação que eu queria dar aqui nota é a seguinte. Como sabem, no passado dia 5 de junho celebrou-se o Dia Mundial do Ambiente. Este ano o tema foi a mobilização global contra a poluição plástica. A Câmara, para assinalar este dia, tem uma exposição itinerante internacional de imagem Natureza 2024, que está no Auditório Municipal em exposição até ao próximo dia 17 de junho, que será o dia em que vamos fazer a nossa Conferência Anual do Ambiente e Sustentabilidade. Também vai realizar uma ação de formação sobre boas práticas ambientais em contexto laboral, dirigida aos funcionários municipais. A terceira situação era só mais para apelar à participação nesta Conferência Anual de Ambiente e Sustentabilidade, que se vai realizar na próxima terça-feira, dia 17 de junho, pelas 14h30, no Auditório Municipal daqui de Baião. O tema é crise climática, portanto, ameaças à paz, democracia e desenvolvimento sustentável. Vai ter um painel de oradores muito interessante, começando pelo Major-General Filipe Arnaud Moreira, que será o keynote speaker, e que abordará o tema Paz, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Seguirão os outros oradores, como o Dr. José Luís Carneiro, o Luís Amado, que é economista e já foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Helena Carreiras, que foi também já Ministra da Defesa, e o Paulo Portas, que também já foi ex-vice-primeiro-ministro e que é o vice-presidente da CIP, e que serão os oradores que vão fazer parte deste painel e que eu acho que será muito interessante ouvir a discussão deste tema. Dizer que esta conferência, a participação é livre, é gratuita, mas obedece a reserva do lugar. Portanto, quem quiser participar, é fazer o favor de fazer a reserva do lugar para poder participar. E era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. E, portanto, eu solicitava então ao Sr. Daniel Guedes, aqui neste caso, na qualidade de Sr. Presidente de Junta, porque grande parte das questões, penso que depois também lhe foram feitas chegar e que foram aqui colocadas na última reunião de Câmara no período do público, fizemos-lhe chegar para o questionar sobre essas questões que lhe diziam respeito, disponibilizou-se não só para fazer isso por escrito, como eventualmente a explicar, conforme eu disse há bocadinho, entendo que por uma questão de respeito também pelas pessoas que, enfim, assistem a estas reuniões, poderem ter pela mesma via essa mesma resposta, não obstante o facto de enviarmos depois essas mesmas informações por escrito. Como sei que o Sr. Daniel Guedes lhe fizeram chegar essas mesmas interpelações, pedi-lhe então que de uma forma
enfim, sucinta, mas esclarecedora, se pudesse referenciar às dúvidas que aqui foram levantadas. Faz favor. Muito bem. Boa tarde, Sr. Presidente, elementos da mesa, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras e a todos aqueles que nos vão ver e ouvir dentro de dias lá em casa. Efetivamente, em primeiro lugar, agradecer, portanto, à Câmara Municipal por me trazer aqui também para esclarecer, e não há melhor forma de ser no mesmo meio que a Dona Eugénia França o fez, e como é lógico eu disponibilizei-me, inclusive por escrito, dei logo tudo aquilo que sabia sobre o assunto à doutora Paula, e tenho aqui, mas é muito mais fácil agora explicar aqui a todos aquilo que efetivamente a Dona Eugénia aqui nos trouxe. Primeiro, dizer que a Dona Eugénia, sempre que me interpelou e sempre que me solicitou a minha presença em casa dela, até para lhe dar algumas explicações sobre os assuntos, eu filo sempre. E até estranhei, sinceramente, a presença dela aqui na reunião e a colocar assuntos da Junta e até da Câmara, e passo a citar alguns. O abatimento na Rua da Pedreira foi logo imediatamente alertado aos serviços municipais para se deslocar ao local e fazer uma resenha daquilo que estava lá a acontecer, e, a posteriori, a empresa foi notificada para, no final, ou quase no final da obra, ou seja, no grosso da obra, poder fazer a repavimentação devida em locais devidamente identificados. E assim foi, a empresa foi notificada, a fiscalização está atenta e, por isso, a empresa irá fazer estes trabalhos de requalificar aquilo que, efetivamente, os caminhões estragaram na rua. Foi ao serviço de um edifício que tem o processo 85/2019 LEEDI e o alvará de construção 87/2023. Inclusive, eu tive o cuidado de levar a fiscalização municipal à casa da Dona Eugénia, e como é lógico, eu não fiscalizo na minha freguesia, para esclarecer todas as dúvidas que ela tinha sobre o edifício. Só não esclarecemos algumas coisas, porque também lhe propusemos que ela viesse ao gabinete dos técnicos para assim poder estar devidamente informada. Aquilo que eu sei, e depois do trabalho que a fiscalização fez, e eu próprio como Presidente de Junta, foi licenciado de acordo com a legislação em vigor. Depois, quanto à parte da escadaria, que a senhora vem dizer que um americano que solicitou à Junta para fazer os trabalhos. Eu queria dizer o seguinte: o senhor Ricardo Bandeira enviou um e-mail à Junta de Freguesia a solicitar à Junta autorização para fazer todos os trabalhos em frente à propriedade dele. Eu desloquei-me ao local, verifiquei que era uma beneficiação interessante e que não nos trazia qualquer custo, e então a Junta de Freguesia levou isso ao Executivo e foi deferido a execução dos trabalhos sem que a Junta tivesse qualquer custo. Tenho os documentos todos em minha posse, se assim o entenderem, também posso dar para depois se dar uma resposta, e bem à Dona Eugénia. Relativamente ao compromisso que a Junta tem com ela, em parte do caminho em frente às habitações, inclusive há 2 habitações dela, efetivamente há um compromisso e efetivamente ela sabe que está entregue ao empreiteiro, mas também sabe que a dificuldade que temos em mão de obra. Foi entregue, ou seja, foi firmado com essa empresa no dia 12 de maio, antes da reunião do Executivo, que foi a 28, é uma empresa e que deu conhecimento que no mês de junho vai efetuar os trabalhos. E a Dona Eugénia também sabe que o Presidente da Junta se comprometeu, antes de sair do Executivo da Junta, que esse trabalho seria feito como alguns que estão em fase terminal. Depois, fala no alargamento de uma pequena parcela de terreno que, efetivamente, os moradores fizeram um baixo-assinado, entregaram na Junta de Freguesia e não no município, convém aqui dizer, o primeiro baixo-assinado que foi feito foi entregue na Junta de Freguesia e não no município.
A Junta de Freguesia teve o cuidado de reunir com a empresa ou os proprietários do dito terreno, e aquilo que me foi dito foi: nós vamos pensar. Mais tarde, o proprietário da empresa e do terreno, o Sr. Francisco Abrinhosa, chega à beira do Presidente da Junta, ou seja, da minha pessoa, e diz: eu deixo, mas preciso desta contrapartida. Contrapartida que o Presidente da Junta, nem a Junta de Freguesia, estava em condições de o fazer. É verdade que não disse aos moradores, nem vou dizer. Vai ser o Sr. Francisco Abrinhosa que, a posterior da reunião da Dona Eugénia aqui estar, solicitei por e-mail uma reunião no local para tirar todas as dúvidas à Dona Eugénia, porque efetivamente fiz o meu trabalho como Presidente de Junta e não foi possível porque o terreno é dos proprietários. E aquilo que me propuseram em cima da mesa, eu não tenho competência, nem temos possibilidade de o fazer. E então, para ser mais fácil e para ser ouvido de todos os moradores, ouvirem daquele senhor que efetivamente não deixou por aquele motivo. E por isso, eu acho que devemos enviar tudo por escrito. Eu já tinha, ou seja, a Ana Paula já falou comigo, eu irei dar mais dados, irei dar fotocópias de todo o processo que aqui tenho, mesmo da contrapartida, ou do e-mail e um desenho que me mandaram, embora não esteja lá a resenha da contrapartida, mas vai ser o Sr. Francisco Abrinhosa que vai dizer a todos os moradores, eu irei convocá-los a todos para uma reunião no local. Quem me dera que ele desse o pequeno terreno, porque aquilo que está lá para fazer, a Junta de Freguesia não tem problema em executar aqueles trabalhos, mas tem que ter autorização dos proprietários, que é assim que o tenho feito e é assim que vamos continuar a fazer. Muito obrigado pelo esclarecimento. Assim sendo, eu passava então agora algumas considerações ou respostas àquilo que fui interpelado. Portanto, em relação aos senhores vereadores da maioria, portanto, só o facto de sublinhar aquilo que tem sido a intensa atividade na persolução daquilo que foram os compromissos que assumimos com as nossas populações. Só uma, enfim, referência ao senhor vice-presidente, quando aqui fala ao haver uma proposta, então já ganhadora do Orçamento Participativo Jovem, que este ano, apesar de tudo, foi mais simples, também, duas propostas finais à votação e está, enfim, definido, só aproveitar porque ainda do primeiro Orçamento Participativo Jovem também eu dizer que lançamos o concurso finalmente para aquilo que é a prossecução dessa proposta de um campo de basquete arte integrado no Parque de Lazer Urbano, que entretanto, enfim, foi lançado a concurso e ficámos satisfeitos por isso, bem como o facto do sucesso, de referenciar o sucesso da primeira edição, digamos assim, dos orçamentos participativos para as escolas, que, enfim, também tiveram sucesso, já foram selecionadas todas as propostas e que estarão já também em execução. Depois, a senhora vereadora Célia Azevedo, acima de tudo, aqui alguns aspectos que, enfim, não escuso de me referir, mas dizer quanto à provedoria do município, nós faremos essa questão nos termos em que as fez, para depois nos poderem fazer chegar e fazer chegar também à senhora vereadora. A questão das limpezas de vias, aproveitar aquilo que aqui diz, porque não é difícil fazer o diagnóstico, o mais difícil é em tempo útil, e às vezes em tempo já nem tem que ser útil, nós encontrarmos soluções para todos os problemas que temos. E sabemos que um dos problemas do nosso território é essa questão da vegetação, e se há anos complicados, este é um desses anos mais complicados ainda, porque por força das condições atmosféricas, em que desde o início do ano temos tido períodos de calor, períodos de chuva, sol, e portanto há locais em que
em situações normais, nós fazemos 2 limpezas por ano, algures ali final de março e depois início de maio, e este ano fizemos a mesma coisa e já agora estão outra vez a precisar de intervenção. E, portanto, esse é um problema que estamos atentos naturalmente e estamos, enfim, a dar-lhe a resposta adequada, sendo que, inclusivamente, eu reúno todas as primeiras terças-feiras de cada mês com as nossas equipas de administração direta e, em função daquilo que é esse cenário que nos espera, autorizei a consulta externa, no sentido da aquisição de serviços externos, no sentido de complementar aquilo que é a nossa capacidade de resposta, porque, efetivamente, este é um ano atípico. Agora, se isso é verdade, apelar mais uma vez também à senhora vereadora para o seguinte, é que depois também, lá mais para a frente, a propósito da intervenção do senhor vereador Paulo Portela, é muito importante nós, enquanto responsáveis políticos, nunca nos esquecermos de pôr a tónica também naquilo que é a responsabilidade de cada um dos proprietários. E, portanto, dizer-lhe que a autarquia está a fazer a sua parte e vai reforçar com a aquisição de serviços externos no sentido de fazermos bem a nossa parte, como tem sido, aliás. Estamos em contacto com a IP Infraestruturas de Portugal no que diz respeito às estradas nacionais e, apesar dos contactos telefónicos, fizemos até também por escrito a informar da necessidade premente da limpeza das estradas nacionais e pedir à senhora vereadora, no que depender de si, sensibilizar a população das 3 tipos de vias que nós temos no nosso território, as vias nacionais, as vias municipais e as vias vicinais, com a respectiva responsabilidade, e dizer que nessa comunicação que eu pedi para se fazer às Infraestruturas de Portugal, dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, essa necessidade premente de se fazer essa limpeza, particularmente num ano difícil como este, e dizer que, entre outras coisas, dizer outra coisa muito importante. Nós aceitamos logo em 2019, penso eu, a transferência de competências em todas as áreas, e uma das áreas era precisamente a transferência das vias nacionais, transferência essa que ainda não se operou, e dizer-lhe não só deveria ser operada, até para nós assumirmos essa responsabilidade em termos plenos, e então aí sim também assumirmos a responsabilidade da sua limpeza, mas dizer-lhe, já que isso ainda não se fez, nós estarmos na disponibilidade de fazermos um protocolo com eles, no sentido de nos atribuírem essa responsabilidade de limpeza e para nós nos substituirmos a eles para fazer essa mesma limpeza. Ou seja, fica implícito e explícito naquilo que eu acabei de dizer, que no que depende da Câmara Municipal, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. E depois sublinhar aquilo que já acabei de dizer, é que isto nunca nos deve fazer esquecer que depois a grande maioria das limpezas tem a ver com os próprios proprietários, que a senhora vereadora não referiu, não porque certamente não concorde, mas porque, obviamente, aqui, enfim, quis focar naquilo que é a nossa responsabilidade aqui enquanto a Câmara. Mas fica aqui este apelo a que cada um faça, naturalmente, a sua parte. Quanto às conclusões da Comissão que reuniu recentemente, eu depois pedia ao Sr. Vice-Presidente que fizesse chegar, eu penso que não há problema de fazer chegar a ata daquele órgão, logo esteja disponível, ou as conclusões, porque obviamente não disponho disso aqui, para fazer esse ponto da situação que foi solicitado. Depois diz que o município tem este sistema de recolha de resíduos sobrantes, é verdade, aliás, para além desse, conforme temos vindo a falar muitos, temos outros de recolha de RCDs, que são restos enfim, de pequenas obras de edificação, recolha de monstros domésticos, recolha a um outro nível de biorresíduos, e neste caso resíduos verdes, e portanto, e somos nesse ponto de vista pioneiros a nível nacional. Eu depois precisava que me pudesse dizer, porque foi contactada por uma senhora, a primeira nota que eu tenho que dizer é lamentar, porque se passou um mês e não teve pelo menos resposta
deveria tê-la tido e eu tenho que assumir essa responsabilidade, mas depois precisava que me pudesse identificar a situação para ver o que se passa. Uma vantagem, apesar de tudo, é que disponibilizamos certamente, ou a Junta de Freguesia, esse mesmo, deve ser um big bag onde faz essa deposição e a pessoa tem-no lá à porta, entretanto, havemos de, já está cheio, está-me a dizer, e havemos de ir buscar certamente. Depois, quanto à oferta de cursos profissionais, Valdeauville, compreenda que para mim é um bocadinho desconfortável falar em relação àquilo que são as ofertas formativas, onde naturalmente o agrupamento de escolas tem uma palavra importante a dizer. É verdade que depois isto é estabilizado em termos de projeto educativo, nomeadamente, e do Conselho Municipal de Educação, e, portanto, depois também a Sra. Vereadora já levantou ali o dedo a dizer que ela própria gostava de dizer alguma coisa. Eu gostava só para perceber melhor, para saber do que estamos a falar, porque a Sra. Vereadora falou, ok, um dos cursos, que por aquilo que disse, terá a ver com bar e mesa, disse assim qualquer coisa do género, esse, sim senhora, estará adequado àquilo que são as necessidades de mercado do nosso território, penso que é nesse sentido que disse, mas que os restantes não estarão. E eu precisava que me pudesse dizer, portanto, quais são esses outros cursos que aqui foram escolhidos pelo agrupamento de escolas e que, na sua opinião, a senhora vereadora acha que não são adequados em termos de oferta formativa. Se me pudesse fazer isso, até para depois a senhora vereadora poder responder com mais propriedade. Sim, Sr. Presidente. Portanto, eu julgo ter visto também em comunicação e multimédia e julgo eu, não tenho presente, mas vi, de facto, técnico de farmácia, é isso também, técnico de farmácia também. E eu também fui clara, eu não tiro a importância que estes cursos tenham, eu frisei isso, não é que não tenham importância, não me parece, é a minha opinião, não me parece que deem resposta às necessidades de determinadas áreas profissionais que tem o nosso Conselho. A mim não me parece, porque o que vai acontecer provavelmente com estes jovens é que terão, porque nós somos um Conselho pequeno, pouco populoso, portanto não me parece que haja nestas áreas, não há assim tantas farmácias, não há assim tanta, enfim, por aí, não é que não tenham o seu valor e não é que e também não podemos impor, também é verdade, eu reconheço, eu não posso impor aos jovens que tenham forçosamente que ir para aquele curso ou para outro. Também é verdade que eles têm que tirar um curso que minimamente os satisfaça e os realize. Também é verdade. Então, só para eu perceber, a interpelação que eu senti, agora como está a dizer, bom, eu acho que aquele um é adequado, os outros não, foi o que a senhora disse. E agora está a dizer, bom, mas eu tenho que admitir que se os jovens quiserem ir para aquilo e tal, ou seja, o que é que sai, o que é que a senhora vereadora então quer dizer, só para eu perceber, ou seja, parece-me que este curso de bar e mesa, sim senhora, sim. Os outros não podem não ser adequados àquilo que é a necessidade do nosso território, é certo. O seu empenhamento, é a sua... É o meu conceito. Mas, ao mesmo tempo, acha que as pessoas são livres de poder escolher isso. Com certeza. Então, em que é que ficamos? Ou seja, qual deve ser a resposta do agrupamento de escolas? Porque temos que equilibrar isso, quer dizer, é só porque nós depois vamos fazer chegar isto naturalmente ao agrupamento, para terem isso em consideração, ou seja, eles devem ou não devem continuar a manter esses outros cursos para além do bar e mesa? É a pergunta. Se calhar, Sr. Presidente, se calhar, digo eu, os conselhos, eu presumo que haja alguma articulação a nível desta oferta com os conselhos vizinhos, presumo, não sei. Não serão replicados os mesmos cursos aqui que Marco Canaveses ou Amarante, porque isso não teria grande lógica, mas se calhar é. Portanto, não tem lógica. O que eu digo é, podiam vir alunos, imaginamos que nós tínhamos aqui oferta de, sei lá, pistelaria ou, enfim, outra área que é uma área muito procurada, enfim, mecânica, enfim, se calhar estivéssemos aqui, mesmo que não tivéssemos o número suficiente de formandos, podiam vir de outros concelhos, assim como os nossos alunos podiam ir para outros concelhos. Sra. Vereadora, então, mas dentro desse ponto de vista, está-me a dizer, bom, mas aqui, por exemplo, farmácia, não, enfim, não. Mas se me está a dizer, se a ideia
alguém que faça um curso aqui poder fazer num concelho vizinho, depois exercer a sua profissão e vice-versa, então isso, quer dizer, se é essa articulação, isso não é mutuamente exclusivo em relação ao facto de nós termos aqui um curso, uma resposta, que não seja depois, digamos, a partir do princípio que a empregabilidade é só no nosso concelho, mas possa ser nos outros ao lado e vice-versa. E, portanto, em função disto, que é a pergunta, porque senão a interpelação é a mim, não sou eu que escolhi os cursos, como é evidente, apesar de nós termos o Conselho Municipal de Educação, participamos no projeto educativo e, efetivamente, ao nível da oferta formativa na região, sob o chapéu da cima, há essa articulação, mas obviamente os agrupamentos têm aqui uma palavra a dizer. Mas a Sra. Vereadora levantou este problema aqui, na reunião de Câmara. Bom, o que é que eu devo dizer ao agrupamento de escolas em relação à sua interpelação? Ou seja, bar e mesa, não há dúvida. Os outros, como até já admite que tanto as pessoas possam realizar-se cá profissionalmente ou nos outros municípios, devem manter-se ou não? Sim. Ok? Muito bem. Não. Não devem manter-se e deveria haver estes assim assado. Ou seja, era isto que era importante nós sabermos. Sr. Presidente, é fazer uma questão muito, portanto, uma questão muito simples aos responsáveis, neste caso do agrupamento, dos profissionais, só aqui no agrupamento de Valdeovil, é perguntar que tipo de estudo foi feito, de necessidades, que é que foi feito para chegar à conclusão que estes, especificamente, são os cursos onde haverá mais procura e mais necessidade. É uma pergunta simples. Muito bem, mas, Sr. Vereador, mas não acha que era melhor ter feito essa pergunta antes de vir aqui dizer que aquela formação ou aquela, se calhar, não é adequada ao nosso mercado? É uma pergunta só também, se quiser responder. Bom, mas então a Sra. Vereadora, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só aqui dizer que, para além do técnico de restaurante e bar, nós temos pelo menos mais 2 cursos que têm uma boa saída profissional, assim os nossos jovens queiram aproveitar as oportunidades que surgem, nomeadamente o técnico de informática e de sistemas e o técnico de eletrónica e telecomunicações, que tem tido muita procura ultimamente, e eu sei que há, inclusive, boas ofertas de emprego para quem quiser seguir estas áreas. Relativamente à oferta, a escola, para além de se articular dentro da CIM, porque é feita uma reunião de concertação da oferta formativa para todos os municípios, também tenta ajustar aquilo que é a sua oferta àquilo que são as pretensões dos alunos, porque existem informações dentro da escola que, se abrir um curso de trolha, provavelmente não terá alunos suficientes para o frequentar e, portanto, eles também fazem essa ponderação dentro daquilo que são as áreas mais ajustadas ao município, aquelas que terão mais procura por parte dos jovens. Muito bem. Então, depois, de qualquer das maneiras, nós faremos chegar, Sr. Vereador, estas questões ao agrupamento de escolas, se porventura se quiser pronunciar sobre isso, e se assim o fizer, fazer chegar também à Sra. Vereadora. Depois, refere-se ao Conservatório de Música, basicamente a apelar à inscrição, é ótimo, acho que está a correr bem e pode ainda correr melhor. Depois, referiu-se ao espetáculo em torno dos 500 anos do nosso poeta maior, Luís de Camões. Devia ter mobilizado mais público, que deveriam eventualmente os alunos nosso 9º e 10º ano, que deviam ter comparecido, perfeitamente de acordo. Um espetáculo de grande qualidade, muito bem. Pronto, é verdade que temos que, enfim, da nossa parte, criar um programa que tem sido de uma oferta cultural, que acho que é visível de todos, de grande pujança e de um aumento considerável nos últimos anos, conforme disse ali a Sra. Vereadora, que se inscrevem muito também naquilo que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a oferta cultural, e que é um dos pilares também da nossa certificação enquanto destino turístico sustentável, e um dos indicadores é exatamente a nossa oferta cultural, mas acima de tudo porque a oferta cultural enfim, é um dos pilares também daquilo que é a qualidade de vida.
A nós compete-nos, naturalmente, enquanto município, enquanto Câmara, aprovarmos estas medidas, fazer a sua divulgação, abri-las a toda a gente. É verdade que depois, enfim, as pessoas aderem ou não, em função daquilo que são os seus gostos, a sua sensibilidade e de outra coisa também. É que este público é preciso ir sendo criado aos poucos. É muito curioso, certamente já teve, acredito, enfim, contactos com determinadas pessoas que nunca foram a um espetáculo deste género, uma coisa qualquer, mas depois de ir, olha, é engraçado, que é muito interessante. É isso que se tem vindo a verificar e é isso que também, enfim, consubstancia o facto de ano para ano nós termos vindo a aumentar muito aquilo que é a presença do público nestes espetáculos. Alunos nono e décimo, eu diria, alunos de todo o secundário, obviamente, Luís de Camões, se me disser para o primeiro ciclo, se calhar tem que ser uma abordagem ligeiramente diferente, mas, enfim, isto é aberto a todos os públicos, assim as pessoas queiram aproveitar. Eu aproveitava até este momento, que a senhora refere, foi um espetáculo de grande qualidade, como tem sido muitos. Temos outro, não é um espetáculo, mas uma grande exposição de grande qualidade, não é? Na sequência de todas as outras que temos vindo a fazer, e acho que nos deve orgulhar a todos termos ali um conjunto de obras de grandes mestres a nível nacional, não é? A nível nacional e internacional. Agora, pronto, quer dizer, há pessoas que naturalmente estão mais sensibilizadas e que têm ido com frequência e que já são, digamos, quase frequentadores habituais. Há depois um outro público que se calhar só com o tempo, e fica aqui também este reiterar de convite para a participação não só em toda esta oferta cultural que temos todas as semanas, como agora em concreto esta exposição em torno do impressionismo. O Sr. Vereador Paulo Portela, portanto, em 7 pontos que aqui levanta, faz 2 perguntas, nos outros, enfim, mais do mesmo. Portanto, se eu quisesse, enfim, é a minha interpretação, se eu quisesse definir a sua intervenção aqui, é 2 coisas: mais do mesmo, e o senhor deveria ser candidato nas próximas eleições autárquicas. Vejamos. Tirando 2 questões, a primeira e a terceira. A primeira com a taxa turística e a terceira com assistentes operacionais na área da saúde. Taxa turística, o que acontece é uma coisa muito simples, portanto, ela iria entrar em vigor com o Código Regulamentar Municipal, que foi, enfim, fechado no início deste ano. Entretanto, conforme todos sabemos, em setembro de 2024 tivemos um conjunto de grandes incêndios e que, se a taxa turística, digamos, impende sobre os operadores turísticos, e se já na altura havia algumas dúvidas se ela deveria ser implementada ou não, independentemente do propósito que foi explicado, mas as pessoas tinham dúvidas, inclusivamente o impacto que isso poderia ter sobre o rendimento desses operadores. Aliás, o próprio PSD levantava essa questão, em que nós dissemos que mais do que o valor que poderia estar associado, importa é a questão da salvaguarda do planeta, da pegada ecológica, do alinhamento desta medida precisamente com a nossa certificação enquanto destino turístico sustentável, e portanto deveríamos avançar, mas não era por aí que a Câmara fica mais rica ou mais pobre. Aliás, foi entendido aqui por todos, o Sr. Vereador houve ali uma altura que não estava, mas nomeadamente pelas senhoras vereadoras que cá estavam na altura compreenderam isso. Mas o que é certo é que houve esses incêndios, e se havia dúvidas se isso ia ter impacto negativo sobre esses operadores, nós entendemos suspender para ver que impacto é que terá ou não, e em função disso, obviamente, é uma suspensão que, enfim, vamos ver qual é o impacto que terá este ano e entrará em vigor após avaliação desse mesmo impacto. Portanto, tem só a ver com isto. A questão dos animais vadios. O Sr. Vereador centra-se na sua freguesia e diz, bom, mas isto se calhar está a passar-se nas outras freguesias. Sr. Vereador, nós, apesar de tudo, estamos melhor do que de alguma vez tivemos.
Mas até isto é um bocadinho mais do mesmo, não é? Eu lembro-me bem, o Sr. Vereador, as críticas que fazia enquanto o CRO de Rezende, Baião, não estava construído, e dos atrasos que houve, e essa coisa toda. É verdade que o Sr. Vereador nunca conseguiu ter ficado satisfeito com o facto de termos feito aquela obra que nos custou cerca de 700 mil euros, ou seja, entre aquilo que é o nosso abrigo animal, que tem cerca em permanência de 50 ou 60 animais, e depois o CRO, estou a citar de memória, mas que nas últimas atualizações que eu tenho, dá cerca de um mês, que terá à volta de 120 ou 130 animais, nós não podemos fazer muito mais do que isto, sejamos claros. Sejamos claros e objetivos, e rigorosos, e verdadeiros, e transparentes. Nós não podemos fazer outro CRO e outro a seguir. E, portanto, resolveu grande parte dos problemas, é importante termos a noção disto. Hoje a pressão é muito menor do que era há 2 ou 3 anos atrás, mas conforme dissemos sempre, porque o Sr. Vereador diz a responsabilidade é a autarquia, isto é demagógico, isto é populista até, porque se o faz de forma propositada, isto é populismo. Se o faz por desconhecimento, tal e qual. Se o faz por desconhecimento, bom, é por desconhecimento, temos que o perdoar. Se é por populismo, não o podemos perdoar. Porque a questão qual é? O senhor diz, a responsabilidade da autarquia. Não, não. Os abandonos não são responsabilidade da autarquia, Sr. Vereador. E o senhor, que não vai ser Presidente da Câmara, porque não vai a jogo agora, enfim, em setembro ou outubro, mas que quer ser daqui a 4 anos, o Sr. Vereador tem que se lembrar disto. Nós temos uma responsabilidade, temos que a assumir, mas temos que dizer assim, eu falava há bocadinho disso da Sra. Vereadora em relação às limpezas. Nós nunca podemos retirar da equação aquilo que é a responsabilidade de cada um. Eu tenho um cão, uma cadela e um gato. Se eu os abandonar, vou pedir agora à Câmara que agora, olha, a responsabilidade é sua. E, portanto, Sr. Vereador, nós nunca estivemos tão bem, não tenho aqui dados, naturalmente, atuais, mas vou fazê-los chegar e dizer-lhe outra coisa, Sr. Vereador. Esta coisa de dizer, se houver uma tragédia, eu avisei. Não. Ó, Sr. Vereador, qual é a solução? Diga-me, faz favor. Nós temos um abrigo animal, temos um CRO. Nós, entre o pessoal que temos, as despesas que temos de alimentação, são uns milhares largos de euros por mês. O Sr. Vereador diga qual é a solução. Se fosse Presidente de Câmara, o que é que faria para resolver o problema? Isso é o que eu gostava. E fica aqui aberto. Hoje pode-me responder a esta pergunta. Se fosse eu, o que é que eu faria? Isso é que eu gostava, porque senão... E mais, diz assim, e agora os animais que lá estão no CRO são mais de Rezende ou são de Baião? Queria dar a entender, são mais de Rezende, nós não temos lá animais. Isto aí é que é grave, é que o Sr. Vereador não conhece o regulamento. O senhor aprovou aqui um regulamento, acho que foi no seu tempo ainda, não sei se calhou naqueles 9 meses em que o Sr. Vereador não estava cá, mas se não foi, estava a Sra. Vereadora. Diz lá o regulamento, no regulamento diz lá como é que a coisa funciona. E há de haver alturas em que Baião tem lá mais animais, é outro em que é Rezende, porque é impossível nós impormos 50-50. Portanto, hoje, que é dia 11 de junho, eu vou pedir o ponto da situação, que é para o esclarecer quanto a isso. E queria dizer-lhe, Sr. Vereador, que é para não haver... e diz, não está no compromissómetro. Não está a gravar, eu depois posso dar-lhe a palavra, apesar de não se ter inscrito. Sr. Vereador, porque quando diz, e agora com esta interrupção, diz, isso não estava no compromissómetro. Estava. A construção do CRO, ou melhor, de uma resposta para os animais, estava no compromissómetro e cumprimos. E, portanto, independentemente do senhor vereador que tem responsabilidade na matéria poder falar sobre isto, eu insto o senhor vereador a dizer, se eu fosse Presidente de Câmara, como é que eu resolvia o problema dos animais errantes em Ancede e no Conselho. Mas o senhor vereador faz favor. Presidente, obrigado. Sobre essa questão de ter mais animais,
Baião ou de Resende. Só lembrar que nós tínhamos ali um abrigo adiante junto ao armazém e a primeira coisa que fizemos foi transferir aqueles animais todos, que seriam, estou a citar de memória, à volta de 30 animais, ou 30 e poucos, e que foram logo ocupar as instalações do CRO. Portanto, nós no CRO temos 30 boxes, não é? Portanto, e nós levamos logo 30 e qualquer coisa animais para, para o CRO de Resende. E dizer mais que esta solução, o CRO está cheio e ninguém tenha dúvidas que isto tem que passar pela adoção de animais. Nós temos uma lista, digamos, dos pedidos que nos vão fazendo chegar, há uma ordem, à medida que vão sendo adotados e vai havendo vagas, nós vamos, digamos, transferindo os animais para o CRO. Obrigado ao Sr. Então, vereador. Se quiser eventualmente fazer uma sugestão de como é que isto podia funcionar melhor, faz favor. Sr. Presidente, se me é permitido, depois no fim eu faço as sugestões todas também. O Sr. Presidente esclarece. Não, porque estamos aqui a falar... Não, depois no fim, que também tinha outras sugestões a fazer, depois no fim... Não, mas as outras, Sr. Vereador, não vamos estar com esta coisa... Se não me deixar as outras, também não me deixei esta, Sr. Presidente, tenha paciência. Deixa. Não, esta porque lhe convém. As outras não podem não conver... Sr. Presidente, no fim, se o senhor me der a palavra... Não. Eu vou-lhe dar a palavra, já o avisei 2 ou 3 reuniões antes. Dou-lhe a palavra naquilo que é o estrito... Uma palavra só para lhe justificar aquilo que o senhor quer, mas não é... Se me der a palavra no fim, eu justifico-lhe isso e outras coisas que o senhor vai dizer a seguir, que eu sei que vai dizer. E, portanto, mas, Sr. Vereador, só para não haver aqui... Eu estava-lhe agora aqui, aliás, como tem sido, fiz com a Sra. Vereadora, muito bem, ou seja, estamos a falar deste assunto e esclarecemos este assunto. A Sra. Vereadora, e bem, esclareceu. Agora estamos a falar deste. Não é? Porquê? Porque eu não quero, tem acontecido nas últimas 3 ou 4 reuniões, o Sr. Vereador diz, peça a palavra, para que efeito? É para esclarecer? Não. Cumprir, vamos cumprir. E, portanto, se eu lhe faltar ao respeito, aí pede a palavra para efeitos de defesa da honra ou qualquer coisa. Se não, o senhor faz uma pergunta, eu dou-lhe uma resposta e ficamos por aí. E na discussão do assunto, se houver uma outra coisa que importe clarificar, foi o que se passou agora exatamente com a Sra. Vereadora. O senhor quer clarificar? Muito bem. Não, no fim, porque eu sei que depois, no fim, o que tem acontecido é que o senhor de umas coisas vai a não sei quantas outras que não tem nada a ver. Portanto, em relação a esta matéria, se o senhor quiser agora aqui dizer, porque levantou um problema e tal, e se um dia acontecer uma tragédia, eu vou estar e vou fazer e acontecer. É dizer-lhe, em relação a isto e àquilo que nós temos feito, o senhor que é que sugere que podemos fazer mais? Sr. Presidente, quer responder? Se o senhor me der a oportunidade, no fim eu esclareço. Não, no fim não está esclarecido. Muito bem. Então, o ponto número 3, de assistentes operacionais da saúde, se já foram pagos, não tenho ideia, portanto, não sei se o senhor Vice-Presidente tem ideia disto, se não, fazemos chegar depois. Tem ideia, senhor Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, eu dentro das questões tinha aqui já mais uma outra que depois ia pedir a palavra se me pudesse dar aqui uma outra informação, mas só este assunto ou outras que também já foram aqui intercaladas? Em relação a este ou outros que falámos anteriormente, faz favor. Pronto, em relação a este assunto, aquilo que eu tenho para dizer é que está a ser cumprido aquilo que é a nossa obrigatoriedade com o pagamento de suplemento. A informação que tenho, e tive a oportunidade de estar presente numa reunião com todos os trabalhadores, onde fizemos questão também de estar o Sindicato dos Trabalhadores, para realmente se esclarecerem todas as questões, e a informação que tenho é que está a ser pago o suplemento, de acordo com aquilo que é a legislação, e por atendimentos recentes que tive com colaboradores, acho que já não haverá nenhuma dúvida da forma como o município se pautou e conforme tenho acompanhado esse assunto. Depois também tínhamos aqui numa outra situação que aqui foi falada, relativamente àquilo que também tinha a ver com o funcionamento do provedor do município. O Sr. Presidente também já aqui falou relativamente àquilo que possam ser os regulamentos e o não acompanhamento dos mesmos ou não conhecimento dos mesmos. O provedor do município, o próprio regulamento que todos aprovamos, nas competências, no seu artigo 7º, na linha D, e fala exatamente do momento em que deve ser apresentado a esta Câmara e à própria Assembleia Municipal um relatório relativamente àquilo que é a atividade desenvolvida pelo provedor do município. Pronto, isto é o que é o regulamento, é aquilo que nós todos sabemos. No entanto, depois deixava à consideração do Sr. Presidente, se a Sra. Vereadora entender que se possa pedir aqui um relatório a meio do prazo, ou um relatório que vá além daquilo que está definido em regulamento, depois que me façam chegar a informação que eu próprio poderei pedir à Sra. Provedora do município, assim como se calhar qualquer um de nós, vereadores, poderá fazer, e acredito que possamos ter algum tipo de resposta. No entanto, o regulamento evidencia
essa situação. Um outro ponto que também tinha aqui para fazer uma abordagem, até por aquilo que percebi, mas o Sr. Presidente também ainda não se referiu a ele, mas posso dar aqui conta de um apontamento que também fiquei, tem a ver com a intervenção do Sr. Vereador Paulo Portela, quando fala num recente equipamento aqui num concelho vizinho. Mais uma vez, pronto, naquela também tem que ser... Sr. Presidente, só mesmo porque dentro daquilo também vai sendo a atuação do Sr. Vereador e que nós já estamos habituados, não é? Porque esqueceu-se também de adiantar que aquilo era um investimento privado, que realmente foi o privado que fez, que nada tem a ver com o investimento público. E também permita-me que o faça, até valorizar aquilo que é a ação do Sr. Vereador enquanto investidor privado. Muito bem. Estamos a falar aqui de uma empresa que fez o mesmo investimento que algumas como o senhor representa e que tem cota e que todos os outros municípios valorizaram muito, nomeadamente aquilo que é a ação da Belo Giro Ar, da Belo Giro Terra e da Belo Giro Água, e que muita gente valorizou e que veio da sua capacidade de empreendedorismo e de trazer para aqui para o território novos investimentos. Portanto, deixar essa palavra ao senhor que realmente fez esse investimento privado num território aqui nosso vizinho, desejar-lhe que tudo lhe corra bem. Será certamente uma resposta que as nossas populações também vão poder usufruir, mas, e também é importante evidenciar isto, é comercial, é um investimento, quem vai usufruir dessa infraestrutura vai pagar para poder utilizá-la e, portanto, não podemos misturar isto com aquilo que é o investimento público e infraestruturas públicas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Já deu aí parte da resposta às questões que foram aqui feitas. O quarto assunto do Sr. Vereador Paulo Portela, referindo-se ao Conselho Consultivo, e que diz que, enfim, não sei se apontei tudo, mas que o que dizem lá nas reuniões é um bocadinho naquela linha do yes man, e que depois que muitos deles que se fartam depois de fazer críticas. Bom, Sr. Vereador, é verdade que estas palavras ficam consigo e eu não sei se alguma das pessoas que lá, enfim, participam no Conselho Consultivo, se depois fazem ou não fazem críticas e lhe dizem assim. Mas dizer-lhe o seguinte ao Sr. Vereador, o meu Conselho Consultivo, o objetivo da sua existência é fundamentalmente que eles façam críticas construtivas, sejam positivas ou negativas. É ajudarem-nos a afinar agulhas, e tem corrido bem. Ou seja, muitas das coisas que lá nos sugerem e dizem, ou críticas que fazem, são sempre bem-vindas, porque se nós ouvirmos sempre as mesmas pessoas, vão-nos dizer sempre as mesmas coisas. Mais ou menos. Com os meus vereadores, eu sei mais ou menos o pensamento de cada um deles. De si, eu sei sempre que está tudo mal. Portanto, se a gente ouvir sempre os mesmos, já não aprendemos muito. E por isso, o Conselho Consultivo é realmente ali digamos, um fórum de pessoas livres, com pensamento próprio, e cujo objetivo é criticarem a ação do Executivo. O objetivo é mesmo esse. Agora, se às vezes há alguma crítica que alguém lhe faça a si, que integra o meu Conselho Consultivo, que lhe diz a si uma coisa diferente do que diz lá, bom, eu não posso estar, eu tenho dúvidas que isso aconteça, porque pomos as pessoas à vontade. Mas se isso acontece, essa atitude só fica com quem a toma. Mas deixe-me dizer-lhe que tenho muitas dúvidas em relação a essa afirmação. É aquela coisa do ouvir dizer, que o senhor refere com não sei quanto. Eu ouvi dizer que, ou disse que, ou chegou-me ao conhecimento que... Ora bom, depois, quanto ao haver colaboradores da autarquia que se envolvem na campanha do Partido Socialista, sim, acho que é verdade, vários. Não é? Olha, um dos que mais se envolve, que é o meu diretor de campanha. Isto não tem nada a ver com a Câmara, tem a ver com, depois, autárquicas, mas o meu diretor de campanha é o meu adjunto. E depois há um conjunto vasto, nos diversos pelouros, nós temos 7 pelouros, salvo erro, na organização de campanha, e que temos mais de 20 pessoas, e alguns deles são funcionários da Câmara, não há dúvida disso. Está a ver? E membros das listas, isso tudo. Agora, Sr. Vereador, que disse assim, que tanto fazem isso dentro do horário de trabalho como fora do horário de trabalho,
Eu garanto-lhe uma coisa, fazem isto fora do horário de trabalho. Está bem, Sr. Vereador? Aliás, isto não é nada de novo. Como, Sr. Vereador? Disse, faz favor, só para... É ver, vamos, Sr. Presidente. Claro, é isso, não sei se recorda, Sr. Vereador. O senhor fez exatamente a interpelação nos mesmos termos há 4 anos atrás. Já reparou nisso? E depois já a ver, vamos também. Há 4 anos não estava aqui, Sr. Não, Presidente. mas dizia isso. Mas dizia isso depois, ou seja, a propósito das eleições de há 4 anos atrás. O senhor disse sempre isso, sempre. Eu só me admira, ó Sr. Vereador, é o senhor não se lembrar destas coisas, porque se lembrasse, e se quiser, depois eu posso ir ver um dia destes e pô-lo aqui, o que é que o senhor já disse a esse propósito? É lançar sempre a suspeição. Eu sou o modus operandi. É por isso que eu dizia, é mais do mesmo. Tudo aquilo que o senhor diz, tirando as perguntas que fez, é mais do mesmo, é o seu registro. E por isso, Sr. Vereador, não lance suspeições, não é? Por isso é que eu lhe apresentei uma queixa-crime aqui há uns tempos atrás, porque o senhor levanta aqui uma série de suspeições, só que depois não concretiza. Eu vou e tal, eu vou. Hoje já ninguém acredita em si, pá. É a história do Pedro e do Lobo. Um dia o senhor até pode ter alguma coisa de concreto e já ninguém vai acreditar em si, pá. Ouça, nem o próprio PSD acreditou em si. Veja lá isto. Está mais preocupado que eu. Como? Pelas vezes que fala nisso, está mais preocupado que eu. Sabe que eu nunca me preocupo, eu ocupo-me, Sr. Vereador, e vou-me ocupando bem. Desocupe-se com essa conversa. Não, mas é muito importante, ó Sr. Vereador, é quando lança essas suspeições, eu digo-lhe outra vez, é que está aqui, poupe lá os funcionários da Câmara. Há vários funcionários da Câmara que se disponibilizaram para integrar, porque acreditam, lá sabe. São obrigados, é o que o Sr. Vereador está a dizer, é o que o senhor faria. Sabe, quem mal não faz, mal não pensa. Quem mal faz, mal pensa. O senhor, como pensa mal, em relação a isso, eu acredito que vocês... Ouça, ao Sr. Vereador, seja consequente. Quando vir qualquer coisa que não está bem, não fique à espera que seja outro... como eu lhe fiz, apresentar uma queixa-crime, o senhor é que tem que fazer isso, porque senão o senhor é criminoso. O senhor, perante o conhecimento ou a dúvida ou a suspeição de uma coisa que é irregular ou ilegal, o senhor tem obrigação de a denunciar. O senhor não denuncia porque quer a conversa. E, portanto, é verdade que há uma série deles. E depois, a última reunião de Câmara é mais do mesmo, ó Sr. Vereador. Mais do mesmo também. Que é uma associação que 59% vão. Eu não fui fazer lá as contas a 59%, mas quero acreditar que estejam corretas, apesar do senhor também nas contas que faz já ter visto que não é muito confiável, mas isso são outras coisas. Agora, ao Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte, o senhor deveria ser o último a vir para aqui falar-me relativamente ao envolvimento das pessoas nas associações. 2 questões, uma de cariz legal. Eu não compreendo, é como o senhor tem 2 dúvidas que tem, e que agora aqui ensinou outra vez, ter votado a favor da proposta, que é uma coisa absolutamente esdrúxula, ao Sr. Vereador. O senhor tem dúvidas, tem que votar contra, qualquer coisa que não está bem, será legal, vai votar contra, não, votou a favor, mas, como é que disse na última reunião, disciplina partidária, Ou seja, pela primeira vez ficámos a perceber na última reunião que o PSD lhe impõe hoje a si, coisa que até há pouco não fazia. Até há bem pouco tempo, enquanto o senhor até ainda era o líder do PSD, o PSD não lhe impunha nada. Agora que até queria ser candidato e o PSD lhe retirou a confiança, votou a favor daquela proposta por disciplina partidária. Isto é uma coisa absolutamente espantosa. Portanto, em relação a esse assunto, o senhor vereador deveria votar contra. Mas a razão até mais importante, do meu ponto de vista, pela qual o senhor não deveria, digo eu, não é, naquilo que tem a ver da relação dos autarcas com o movimento associativo, é uma das suas cambalhotas, que neste caso 2 cambalhotas que deu, desde as últimas vezes que falava nisto. O senhor sempre me ouviu a dizer a mim que todas as pessoas boas devem estar na política, devem estar no movimento associativo, independentemente de serem do partido A ou do partido B. Faça-me a justiça de reconhecer que eu sempre disse isto. As pessoas boas devem vir para a política, independentemente do partido, estarem numa associação ou não. E o senhor vereador dizia assim, em relação às associações, eu acho que enquanto eu for vereador,
eu não me vou envolver nas associações e tal e tal. O senhor de lá para cá está-se a rir de si próprio, é isso mesmo, já está a ver o que eu vou dizer. O senhor de lá para cá, que é vereador, eu até disse, bom, ele assumiu essas funções enquanto estava com aquele período de licença sabática de 9 meses. Mas o senhor assumiu a responsabilidade de 2 associações, por aquilo que sei, é hoje o presidente da Nova Baião, ou seja, da adega cooperativa de Baião, enquanto acumula com as funções de vereador, coisa que, não, nem pensar, que é uma questão de princípio e de ética e qualquer coisa. Hoje é. E depois, parece-me também da adega cooperativa de Baião. Ó, Sr. Vereador, para não falar agora noutras coisas, que há de ser lá mais para a frente, se a coisa se proporcionar, que é o senhor que foi tão entusiasta da Câmara ter um projeto para a adega cooperativa, não é? E que nós chegamos ao cúmulo de poder pôr a hipótese de adquirir, e eu hoje imaginar, ou poder imaginar, eu quando sou assim mauzinho nas minhas cogitações, de dizer assim, bom, até que ponto se calhar a venda não se efetivou porque estaria aqui já qualquer coisa preparada para que, enfim, afinal o senhor viesse a tomar conta da adega cooperativa. Está a ver? E, portanto, falar do movimento associativo e dizer assim, bom, mas tem alguém que é familiar, que integra Sim, eu penso que mais do que uma associação no Conselho de Baião. Porque eu acho que todas as nossas pessoas que se queiram envolver devem estar no movimento associativo, devem estar na política. A questão que o senhor deve perguntar é, mas é legal ou não é legal? Se é isso que pergunta, é legal e desejável. Porque o problema de muitas pessoas, muitas vezes, se afastarem da participação cívica, é porque tem senhores e senhoras como Vossa Excelência que depois lançam sempre este estigma sobre as pessoas. E o senhor tem responsabilidade sobre isso. E, portanto, ao senhor vereador, quando refere que tem dúvidas, ao senhor vereador, façam a queixa-crime. Ouça, eu apresentei-lhe uma queixa-crime, repare, que foi confrontar o Ministério Público com as acusações que o senhor me fez aqui ao longo do tempo. Porque venho outra vez aqui falar, a propósito desta coisa, nos empregos para familiares e amigos. É mais do mesmo. O senhor não teve a coragem, nem a humildade, nem a integridade, nem a lealdade de dizer assim, eu desconfio disso e, portanto, eu vou às entidades públicas fazer uma denúncia dessas situações. E o senhor, depois de desafiado não sei quantas vezes, não o fez. Então o que é que eu fiz? Fiz eu. Eu próprio fui confrontar o Ministério Público com aquilo que o senhor me acusava. Deveria ser o senhor. E é um processo que está aí, enfim, capaz de vir lá aquela coisa. É a liberdade de expressão. Vamos falar nisso, certamente. Sr. Vereador, e, portanto, o senhor, em relação a esta matéria e a outras, seja consequente, já que não é coerente. Não é coerente porque disse que nunca seria vereador e estar à frente das associações. Isso, coerência, também já estamos habituados. Agora, seja consequente nisto e noutras coisas. Se tem dúvida, faz favor de ir para as autoridades competentes. Depois, o último ponto, que aqui o Conselho, aqui ao lado. Bom, para além daquilo que o Sr. Vice-Presidente já disse e que eu, enfim, também iria referir, dizer o seguinte, olha que os Conselhos aqui ao lado, e por esse país fora, e por esse mundo fora, têm coisas positivas. E nós devemos ficar satisfeitos com elas. E portanto, olha, enfim, até fica implícito naquilo que disse o Sr. Vereador, enfim, haja iniciativa que queira pegar nisto, e nós cá estamos também para o poder, naquilo que tem a ver connosco, agilizar. Ali para a pala, conforme sabe, o que nós temos é um investimento que deve ser substancialmente maior àquele que aqui se está a referir, e que é da construção portanto, da sede do Clube Náutico, instalações, sede, um bar e um restaurante, porque isso aí depende de nós. E estamos a fazer isso, que é um investimento muito superior. Saibam, depois, as entidades privadas quiserem potenciar isso. E também o Sr. Vice-Presidente já lhe disse, ainda bem que há algumas empresas que vão potenciando. Olha, e uma das suas, e bem, que ganha com isso, como é evidente. Agora, quando diz, ficamos para trás e tal, e é aqui ao lado, Sr. Vereador, é verdade que eu gostava, duas coisas, eu gostava mesmo, porque o Sr. Vereador aqui ao lado é que é sempre melhor, é a galinha da vizinha e tal, isso vai persegui-lo para sempre.
Mas dizer o seguinte, sabe que nos nossos compromissos e compromissómetros, já que falou aí, que está em 93%, nós nunca dissemos que íamos pôr lá uma estrutura dessas. Portanto, nós estamos focados naquilo que é o que nos comprometemos e estamos a cumprir. É isso que o senhor nos pode cobrar. Quanto a dizer, bom, mas o ter ficado para trás, ó Sr. Vereador, quem tem ficado para trás é o Sr. Vereador. Ficou para trás mais uma vez, porque eu gostava mesmo, e digo isto hoje pela segunda vez, era de o ter como meu adversário. O senhor é que ficou para trás. E por isso, ó Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte, mude lá de registro, o seu registro. Se continuar assim, tudo bem, é mais do mesmo. Mas se até fica na ideia que daqui por uns anos quer ser Presidente de Câmara, e enfim, é uma aspiração legítima, sabe que se nós fizermos sempre os mesmos caminhos, vamos dar sempre aos mesmos lugares. O senhor fez um caminho, e esse caminho, não só quando foi a jogo, não foi sufragado, como depois, dentro da sua família política partidária, fez um caminho que também aí não foi sufragado. E não foi uma coisa meio-meio. 83% dos seus companheiros, que é assim que são dos militantes do Partido Socialista, ou de quem tem responsabilidade, 83% votaram na sua adversária, ao seu vereador. E se quer a minha opinião, o senhor que é um empresário, enfim, forte, acho que sim, devemos ter empresários assim que dinamizem. Mas pense que na política há estas regras, política partidária. E para credibilizar, e para as pessoas lá fora não se afastarem da política. Eu acho que o senhor, e se tem essas aspirações, devia mudar o rumo, digo eu, porque senão, na próxima reunião, vai estar aqui com outras coisas deste género, mais do mesmo outra vez, a repetir assuntos que já disse não sei quantas outras vezes, que muitas vezes os repete porque já não se lembra que falou neles noutra altura e as respostas que teve, e isto é que afasta as pessoas da política e dos políticos. Bom. Sr. Presidente, dá-me licença. Dou, para que efeito? Defesa da honra em relação à situação. Faz favor. Sr. Presidente, em relação Fico só com a ideia que quando sair da defesa da honra eu lhe vou retirar a palavra, sim, está bem? Sim, que é só sim, para não haver dúvidas, está bem? Obrigado. Sim. Eu, nesse aspecto, sou muito bem mandado. Posso não dizer aquilo que o senhor quer, mas nesse aspecto, calar-me, eu calmo quando o senhor manda. Sr. Presidente, em relação às queixas, deixe-me dizer o seguinte. Às queixas e acusar-me das queixas e que eu não tenho a hombridade de apresentar as queixas. Sr. Presidente, eu não tenho a hombridade porque se eu apresentar as queixas eu tenho que pagar do meu bolso a um advogado para fazer o devido processo. Acontece que tudo isso que o senhor diz, e já o disse nesta Câmara, mandei para o partido que acho que é quem tem que o fazer e voltarei a mandar dentro em breve, a acumular aquelas que já mandei, outras. Porque se eu fizesse como o senhor, que é utilizar as queixas-crime, como as que me meteu a mim, e como aquelas com recursos financeiros da autarquia, públicos, isso era fácil, porque se fosse do seu bolso, lhe garanto que também não as fazia, certo? Isso era fácil. Portanto, dizer-lhe só isto. Sr. Vereador, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Gostei de o ouvir, isto não foi defesa da honra, isto não é, mas tudo bem, mas só dizer-lhe o seguinte. De não ter a capacidade. O senhor, quando me acusa, olha o seguinte, que é para não haver dúvidas, e dizer-lhe também o seguinte, se o senhor, enquanto vereador desta Câmara, o senhor, enquanto vereador desta Câmara, tem o mesmo apoio, nomeadamente jurídico, que eu tenho enquanto vereador. Está a ver? Ou seja, se o senhor me ataca, e portanto também essa questão da despesa, se for enquanto vereador, no âmbito das suas funções, pode ter o mesmo apoio. Agora a questão é, se o senhor, que é para não haver dúvidas, se o senhor me ataca enquanto à minha ação, enquanto Presidente da Câmara, enquanto Presidente da Câmara, está a pôr em causa quem é que paga as despesas ao seu vereador. Isto é confundir as pessoas. Está a ver? Portanto, as regras, as leis que se aplicam a si são as mesmas que se aplicam a mim. Então, mas agora deixe-me fazer-lhe só uma pergunta. Então, nessa ação que o senhor me meteu, que me tem deixado preocupado, às vezes até nem durmo, o advogado que me está a defender é a Câmara que vai pagar?
pode perguntar, não sei se inscreve naquilo que em que Mas termos é que o senhor fez. O senhor acusou o vereador, que eu fiz as acusações aqui, nesta Câmara. Senhor Vereador, é uma questão de falar aqui com o meu chefe, é para o lado que eu durmo melhor, está a ver? Pois é, porque é dinheiro público, o senhor, se fosse seu não era assim, mas é que é o meu, eu é que tive que pagar. Senhor Vereador, olha o Sr. seguinte, Presidente, o senhor é responsável... Eu é que tive que pagar. Olha o seguinte, olha o seguinte, mas isso aí também é igual, ou seja, até aí, Sr. Vereador, veja lá, a mesma coisa, está a dizer, aí teve que ser o senhor a pagar, foi o que disse, não foi? É, não é? Bom, eu por mim, o senhor fala aqui com o chefe de divisão, porque nós, MAUS, não temos proteção enquanto eleitos. O senhor tem que ver que se enquadra ou não. Não me pergunta a mim, vá ver. Eu, antes de fazer o que fiz, tive que me enquadrar. Mas agora, ao senhor Vereador, até aí, ao senhor Vereador, o senhor não tem razão nenhuma. Isso é o que o senhor diz. Não, mas vou-lhe dizer porquê, ao senhor Vereador. Isso é o seu entendimento. Claro, mas eu vou-lhe dizer... não é advogado nem juiz. Mas eu vou-lhe dizer porquê. Ora, se o senhor, enquanto acusado, fui eu que o acusei, segundo o que está a dizer, é o senhor que vai ter que pagar. Se fosse você a acusar, também era o senhor que tinha que pagar, vai dar ao mesmo. Está a ver? Ou seja, o facto de ser acusado, o acusador, em termos de pagar ao advogado, é exatamente a mesma coisa. Portanto, o argumento de dizer assim, não fui eu a acusar, porque senão eu tinha que pagar ao advogado. Está bem, foi o senhor o acusado, tem que pagar ao advogado na mesma. Isso não é argumento. Mas deixe-me dizer, mas são tantos os processos que eu tenho em mãos que eu mandei para o partido e o partido há de fazer o que quiser, porque o partido tem meios para isso. Mas já se percebeu que o partido não gosta de si. Pronto. Mas isso pronto, também, mais uma coisa que eu estou preocupado. Seguinte, mais uma coisa que me deixa preocupado. Já nem vou dormir. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Diga. Eu sou um militante do Partido Socialista desde 1998. Nunca o partido, a mim, que eu digo, os independentes, os militantes, eu sou um militante, mas sou independente. Eu já houve alturas que o partido achava de uma maneira e eu achei de outra. E quando se fala de honra, de integridade, de honestidade, de palavra, era o que faltava a alguém vir-me dizer a mim o que é que eu devo ou não devo fazer, ao Sr. Vereador. E, portanto, esse argumento que o senhor acabou de utilizar agora, de quem paga ou quem não paga, o senhor, pelos vistos, paga na mesma, sendo acusado ou sendo o acusador. Portanto, acuse, Sr. Vereador, acuse. Sob pena da malta dizer, é um flop, o vereador fala, nada. Ao fim de 4 anos. Sr. Presidente, o senhor não acha que eu tenho mais que fazer, de fazer ao meu dinheiro, do que gastar dinheiro com acusações contra o Sr. Muito Presidente? Bem. Sr. Vereador, o senhor é que sabe. Então, olha, tem coisa muito mais importante, Sr. Presidente. Claro. Onde gastar o meu dinheiro, felizmente. Muito bem. Terminou a questão da defesa da honra. Em relação às cooperativas, deixe-me dizer o seguinte, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não queria dizer esta palavra assim muito forte, mas vou ter aqui a dizer, porque a ignorância é tanta. O senhor sabe que as cooperativas são instrumentos empresariais e não são associações. As cooperativas pressupõem o lucro, Sr. Presidente. As cooperativas não recebem, nem deviam receber, e uma cooperativa recebe subsídios desta Câmara, que eu tenho sérias dúvidas que seja legal, porque as cooperativas são instrumentos empresariais, são feitas para dar lucro. Percebe? E por isso é que eu me meti lá, porque senão, Sr. Presidente, já fui desafiado muitas vezes para meter noutras associações e não me meti por causa disso. Sr. Vereador, eu vou recuperar aqui para uma das próximas reuniões o que o senhor diz a propósito. Se algum dia tiver lá, se algum dia tiver nas minhas afirmações cooperativas, o senhor, faz favor, diz-me que eu peço desculpa. Ou seja, mas partindo do princípio e fazendo fé no que está a dizer... Não é? Ou seja, se for numa cooperativa é muito importante ou é perfeitamente aceitável que alguém que é vereador possa integrar, porque uma cooperativa, naturalmente, independentemente... É um instrumento empresarial que expõe o lucro. E, obviamente, neste caso em concreto, conforme sabe, era na perspectiva de termos um projeto ali de desenvolvimento para o Conselho, e que o senhor achou muito bem. E eu, em relação a essa matéria, o que temos vindo a falar, isto não é defesa da honra, lá estamos outra vez. O senhor acusou-me que eu não era coerente e eu estou a dizer não é, Sr. Vereador, não é, em relação a tudo o que disse, claro. Então pronto, mas eu não concordo. Pronto, estou a dar a explicação. Muito bem. O senhor é ignorante e não sabe que as cooperativas são instrumentos empresariais, não são associações. Muito bem, é a primeira vez que o senhor diz isto. Ou seja, eu ponho a cooperativa... Nunca falei aqui em cooperativas. Eu ponho o movimento... Não, mas uma cooperativa não
não deixa de ter uma componente associativa Ouça. e de redistribuição pelos cooperantes. As empresas também têm uma componente associativa, os seus sócios... Ou seja, uma cooperativa é mais parecida com uma empresa do que com pois não uma tenho associação. dúvidas, os senhores como socialistas é que veem isto de maneira diferente. Muito bem. Pois é. Muito Sr. Presidente. bem. E se fossem assim, se calhar algumas delas não estavam como estão, se fossem Sim. vistas de forma empresarial. Ó Sr. Vereador, eu até admito que faça essa interpretação. Deixe-me dizer-lhe duas coisas. Com a evolução que isto teve, e fico por aqui, e que obviamente em função da forma como evoluiu, eu fico na dúvida se a forma como o desfecho que aconteceu tenha ou não o seu dedo. Esta é uma questão. Mas Também lhe queria responder a isso. impedimos-nos, Também lhe respondi a isso. todos impedimos-nos, Sr. Vereador, de um investimento de cerca de 3 milhões de euros para qualificar aquele espaço, pode devolver aos cooperantes, para dar uma resposta, Eu tenho dúvidas. a produtores, incubadora de empresas, centro de armazenamento, tratamento e para embalamento e, e pôr no mercado, e para a transferência de conhecimento da academia para aqui o nosso território. E tudo isto, para já, ficou em stand-by. O senhor tem que ter a noção disso. Eu acredito e fico aqui à espera que a solução que for encontrada, privada, cooperativa, que seja uma coisa desse género. E já agora, Sr. Vereador, custa muito, muito, que eu até sou do Govo, conforme sabe, e de ver a dinâmica que aquilo teve e ver, olha, há pouco tempo lá agora estar votado à realização de eventos lúdicos, privados. E eu a pergunta que faço é até que ponto o core daquela entidade seja esse, o core ou o propósito ou o objetivo da sua ação seja esse. E, portanto, eu tenho muita pena de nós termos deitado fora a possibilidade de ter um investimento de cerca de 3 milhões de euros com um projeto não só validado aqui, mas validado na comunidade intermunicipal de Tómega e Sousa. E isto para o futuro, não é o momento, porque vamos ver como a coisa evolui e tomara eu ver dentro dos próximos tempos uma solução para lá que seja até melhor do que esta. E eu fico muito satisfeito com isso. Mas o que é certo é que de lá para cá, até hoje, nada. Muito bem. Sr. Vereador, posso responder a isso também, da cooperativa? Faz favor. Sr. Presidente, primeira coisa, fui defensor aqui e continuo a ser defensor disso. Agora há uma coisa que é certa. Quando a decisão foi tomada, quer aqui na Câmara de Baião, eu estava aqui. Quando foi tomada na adega cooperativa, nem cooperante era, sequer. Não tinha relações com ninguém. Sequer. Nem eu. E da atual administração dessa cooperativa, só está lá uma pessoa. Portanto, não tínhamos relações com ninguém, mas eu cheguei aqui, nesta Câmara, a dar uma sugestão de como é que poderiam fazer as coisas. Portanto, eu não tinha nem relações, e que não tenho relações, nem sequer influenciei, nem fazia parte sequer. O que foi desafiado depois da situação ter ido por água abaixo, porque vocês não foram capazes, porque estava na vossa mão, não estava na minha. Estava na vossa mão, fui desafiado... Queira mesmo avançar, que é para não me obrigar a dizer aqui outras coisas. Sr. Presidente, eu sei que lhe custa ouvir isto, mas é verdade. Não, Sr. Vereador. Eu sei que lhe Quando custa... o senhor diz que não tem relação com ninguém, Não. das pessoas que lá estavam e que lá estão, ó Sr. Vereador, algumas Que delas... lá estavam na altura, não, Sr. Presidente. Poupe, ó Sr. Vereador, poupe-me, Mas porque tinha, as mas pessoas não diga, são com quem é chamadas que eu tinha aqui. relações para o senhor achar que eu que O influenciei? senhor sabe que eu não posso dizer aqui, digo-lhe no final. Ouviu dizer também não? Não ouvi dizer, tenho a certeza, Não, mas isso sou eu. Se tem a certeza... Então, de uma pessoa que lá estava e que continua. Caramba. Então, mas já sabe que eu não posso dizer agora aqui RGPD. Mal era que alguém que entra numa instituição pela primeira vez não queira ficar com alguém que conhece uns quantos à casa. Então, tudo bem, mas não diga que não tem relação nenhuma. Mal era. Não diga que não tem relação nenhuma. Ouça, O Sr. Vereador estava a dizer que não tinha relação nenhuma. Sr. Presidente, E agora disse assim, mal era, se eu não quero ficar com alguém que já lá estava. Pois é isso mesmo. Deixe-me dizer, mas se ter relação é conhecer, então eu conheço toda a gente. Portanto, tenho relação com toda a gente do Conselho de Baião. Se ter relações é isso, Deixe-me só dizer isto.
Da família política até próxima. Da família política? Sim. Não. Pronto. Deixe-me só dizer isto, conforme Não compreendo. tenho ideia, Até Sr. porque a Presidente. pessoa em causa, se estiver a ouvir, Não tenho ideia. ela vai perceber logo quem estamos a falar. Não, ouça, mas é com eles que têm que se entender, Sr. Presidente. Sr. Agora, há uma coisa que é Bom, certa. mas temos de terminar. Vocês não tiveram a capacidade de ter aquele equipamento do lado da Câmara. E estava nas vossas mãos. Estava nas vossas mãos. Olha o seguinte, pá, para as pessoas que Diga. não acompanharam isto. Vamos lá ver uma coisa. Nós tínhamos um projeto que Não foi implicava- capaz de aliciar os cooperantes. Ouça, um projeto que tratamos com os responsáveis da entidade, não é? Não somos nós que temos que reunir com os associados, em que representamos e achavam bem. Arranjamos possibilidades de financiamento. Apresentámos-lo. O modelo que se encontrou era um modelo de cedência por X anos. Veio saber que a forma de financiamento... Já que nós ouvimos isto tudo, Sr. Presidente. Nós já ouvimos mas, isto mas, várias mas quem vezes. está a ouvir esta reunião não sabe. Está a ver, ó, Sr. Vereador? É importante isto. É que o senhor está a dizer que não tivemos, nós é que não tivemos capacidade. E isso é falso. Está a ver, na minha opinião. E o que eu estou a dizer é como é que se Vivemos passou. uma democracia. Ouça. E se eu estiver a dizer alguma mentira, o senhor faz favor de me corrigir e eu deixo. E, portanto, era sobre uma concessão de X anos. Já não sei se era 30, se era 50 anos. Porque, inicialmente, Não sei. não isso acompanhei o era, processo. mas até se não sabe, não falo do que não sabe. E, portanto, a Só sei questão que não era, conseguiram. numa primeira fase, isso era possível, inclusivamente havendo lá um inquilino. E havia lá um inquilino, que era uma articulação entre a responsabilidade da direção da adega e essa senhora que tinha um contrato. E depois veio-se a ver que, afinal, o modelo de financiamento não permitia que houvesse uma terceira entidade. E então, nós disponibilizámos-nos para, em função do acordo que havia entre esse inquilino, que lá estava, e que, enfim, tratava lá dos seus produtos vínicos, para sair, nós mostramos disponibilidade para indemnizar. Essa indemnização era de acordo com o investimento que esse senhor lá tinha feito, com as depreciações que têm a ver com os anos em que já usou daquilo. Chegámos a um valor, propusemos esse valor. Não foi aceito. Primeira nota. E passado alguns tempos, andámos a ver se podia ser de outra forma, nós dissemos assim, bom, então a única solução, porque temos um projeto interessante, é nós comprarmos as instalações. E comprar era esticar aqui a corda ao máximo por uma razão simples. Aquilo não era para ficar para nós. Aquilo era só para viabilizar um investimento em que nós íamos a jogo, qualificava-se as instalações e atribuía-se aquilo a quem estivesse a gerir. E eu próprio, com o Sr. Vereador, na altura, dizia-nos assim, bom, mas para isto qual seria um valor? Era em função, havia umas dívidas associados ou cooperantes de vinho que não tinham recebido. Quanto é que é esse valor? É X, um valor na altura de 200 e tal mil euros. Sim, pronto, então, olha, se for por isso, vocês resolvem, sim, senhor. E mesmo aí, já nem deveria ser assim. Porque se era para devolver, se aquilo fosse ficar para nós, porventura, o valor, obviamente, do imóvel era muito maior. E, portanto, nós, 200 mil euros, fomos até, salvo erro, 460 mil euros ou 465 mil euros. Para termos o imóvel, para o qualificarmos e para o devolvermos. E o senhor está a dizer que nós não fizemos tudo. Ó, Sr. Vereador. E agora, a pergunta que se faz é, Sr. Vereador, passou-se um ano, não foi aceito, porque, pelos vistos, havia um projeto privado para ali, que aquilo é que havia ser, assim, uma coisa, eu não vejo lá mais nada. E eu só tenho pena, enquanto Presidente da Câmara, é se porventura, aquele espaço que é, para além de ser simbólico, aquilo que ele poderia ser, e está lá, não diria votado ao abandono, porque certamente terá aqui a campanha outra vez das uvas, das vindimas, e como disse aqui há 15 dias, deram-me conta que lá se fez um evento privado de uma festa na adega e tal. Bom, pode ser aqui uma fase de transição, e o que eu espero, Sr. Vereador, seja o senhor ou seja outra entidade qualquer, é daqui por algum tempo nós vermos lá alguma coisa objetiva. Senão, não há dúvidas que as pessoas que estiveram associadas à possibilidade de fazer este acordo com a Câmara e não o fizeram, sejam diretores, sejam associados, serão responsáveis por a perda do investimento que era essencial para o nosso território. E eu só quero que haja memória relativamente a isto. Portanto, quando o senhor diz
Que a Câmara não fez tudo, ou que não conseguiu, ou não sei o que mais. Não, é que não podia fazer mais do que aquilo que fez. E até porque nós respeitamos muito aquilo que é a vontade, ao fim, de quem tem competências e autoridade para poder decidir. Muito bem. Posso pedir só duas coisinhas? Pode. Primeira coisa é que isso que o senhor disse acerca do que tinham dito à anterior administração da cooperativa, deve estar por escrito, me façam chegar, porque eu não encontro em documento nenhum isso que o senhor disse, que era para devolver outra vez à cooperativa, que era para devolver, não encontro em documento nenhum. Portanto, Sr. Vereador, ouviu aqui, não é documento, ouça, ouviu aqui, não sei quantas mas vezes, ouvi eu, mas... escrito, Desculpa, olha, até falei para a comunicação social, mas... E as pessoas que falaram comigo, Sr. Vereador, sabe que eu sou homem de palavra de honra, ouça isto, Então, mas arranje-me as isso por pessoas escrito. que reuniram comigo, nomeadamente o Sr. Presidente da Direção da Altura e o Sr. Presidente da Assembleia Geral, eu disse-lhes isso. Portanto, não ponha isso em causa e dissemos aqui na reunião de Câmara. Sr. O Presidente, senhor é que não se lembra. Sr. Presidente, não. Então já viu o que é. Eu aqui agora, aquilo que estou a dizer agora aqui, eu agora acabei de dizer isto. E o senhor vir-me perguntar agora um dia destes, que nunca viu ou não ouviu eu dizer isto. Sr. Presidente, posso fazer aqui um... O senhor Vereador, pode, eu não devia. Vou-lhe dizer, para a próxima reunião não há mais disto, porque senão eu estou a ser conivente também com uma irregularidade. Também. Nós aprovamos um regulamento. E eu, pronto, porque estamos a chegar aqui ao fim deste mandato e o Sr. Vereador, enfim, pronto, mostrar que continua ativo e eu querer colaborar para isso. Ok, mas é verdade que não vai poder continuar a ser assim. Tudo aquilo que estamos a falar agora não tem nada a ver com defesa da honra. Está a ver, Sr. Vereador? Nada a ver com defesa da honra. Mas faz favor, então, faz favor. Sr. Presidente, para ver onde é que eu feri na honra, que eu ainda não percebi, que eu chegar ao fim, se vir que eu vou aqui em público, peço-lhe desculpa, porque realmente feri-lhe a honra. Sr. Presidente, não precisa. Mas deixe-me dizer o seguinte, quando eu estava aqui, mais uma vez, se houver culpas a sacar e se está virado para mim, quando a decisão foi tomada não era nem sequer cooperante. Portanto, estou completamente à vontade. Isto é uma coisa. Segundo, quando lá cheguei, a justificação que me deram e os documentos que encontrei, não encontrei nenhum documento a dizer que a Câmara comprava aquilo e que se responsabilizava para devolver outra vez à administração para ficar sobre... Não encontrei lado nenhum, por escrito isso. Me perguntou, olha, se me perguntasse ou se perguntasse à Sra. Vereadora, vamos fazer vamos fazer aqui este teste. Sra. Vereadora. Sr. Presidente. Já agora. Isso também agora o algodão também funciona, o algodão aqui. O algodão não engana, também funciona. Não sei o que se está a referir. Sra. Vereadora, diga uma coisa. O algodão é que não engana. Ocorre-lhe nós termos falado aqui a este propósito? Também me ocorre a mim, Sr. Presidente. Não, mas, caramba, mas o senhor está com dúvidas. Não, eu não estou com dúvidas. Também me ocorre a mim, o que é facto é que eu nunca vi isto nada escrito na instituição. Isso que o senhor está a dizer. Mas está a querer insinuar que a instituição lhe sonegou a informação, é isso? Não, estou a querer negar, é que nunca lá chegou documento nenhum escrito para dar aos cooperantes a dizer isso mesmo. Caramba. É isso que eu estou a dizer. Vereador, adiante. Pronto. Adiante. Se é isso que o senhor quer, é isso que lhe estou a dizer. Muito bem. Não é? Portanto, Muito bem. Então, passamos ao Sr. Vereador. Faz mesmo questão. Não é defesa da honra. É. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Obrigado pela sua compreensão. Ora bom, passamos então ao período de ordem do dia. Ponto número 1, listagem de compromissos plurianuais do ano 2025, assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica de 7/12/2024, concedida pela Assembleia Municipal de Baião. Conhecimento, é para conhecimento. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não? Então, a Câmara delibera tomar conhecimento. Portanto, temos aqui do ponto 2 ao ponto 13, portanto, digamos, diversas propostas de apoio relativas às festas nas respectivas paróquias e, portanto, em função de um regulamento que está aqui aprovado. Porque são distintas, enfim, para ser mais fácil depois também a apresentação, eu falava numa a uma, é capaz de ser melhor, não é? Bom, podíamos falá-las todas, a não ser que alguém tivesse alguma dúvida em relação a alguma delas. Eu só tenho uma questão e depois podemos botá-las todas, se assim eu entender. Sim, mas eu depois vou referenciar uma a uma, que é para depois aparecer. Sim, okay. Sim, faz favor. Nós só queríamos saber o seguinte, este ano estamos a aprovar estas festas, eu queria saber se, em relação aos apoios às festas, ao número de festas, se este ano é
igual ao ano passado ou se aumentaram. Qual é o número este ano, em comparação com o número do ano passado, dos apoios que a Câmara Municipal deu às festas? Independentemente do valor. Pronto, o valor é 750 euros, conforme sabe, veio aqui à reunião de Câmara, 750 euros por festa, tendo componente religiosa e não religiosa, pagar, vamos dizer assim. E se for só religiosa, penso que são 350 euros, que veio aqui numa reunião destas que nós aprovamos. Esta é uma nota. Quanto ao número de festas, ela todos os anos nunca são iguais, porque dependendo de haver comissões de festas, uns anos fazem, outras não fazem, e portanto, estas são as que nós temos aqui, já veio outro, eu posso tentar para a próxima reunião ou fazer-lhe chegar aquelas que foram o ano passado, se bem que o Sr. Vereador também tem essa informação, porque votámos-las aqui, por aquilo que sei, o Sr. Vereador votou-as todas, não é? Mas eu posso pedir aqui aos serviços que façam esse trabalho para, e na próxima reunião, ou entretanto, fazemos chegar. Portanto, eu não lhe sei dizer ao certo se são mais, se são menos, ou se umas têm num ano e outras não têm noutra, porque depende muito daquilo que é o haver ou não, portanto, comissões de festas que façam ou não essa mesma festa. Mas fica aqui um pedido, não custa nada já agora dos nossos serviços, Paula, poder fazer chegar para facilitar a vida ali ao Sr. Vereador. Ora bom, dito isto, então o ponto número 2, apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Paróquia de São Batista de Gestaçou, festas em honra das várias, que são 4 neste caso. Queria saber se alguém se quer inscrever, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 3, apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Paróquia de São João Batista de Ovil, festas em honra de várias festas de freguesia, neste caso são 3, São João de Ovil. Queria saber se alguém se quer inscrever, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 4, apoio financeiro à Fábrica da Igreja de São Bartolomeu do Campelo, festas em honra de Santo António, 2025. Queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. Não, punha a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 5, apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Paróquia de São Tomé de Covelas, festas em honra de São Tomé, 2025. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 6, apoio financeiro à Fábrica da Igreja de Santa Maria de Frende, festas em honra de Santa Maria de Frende. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Perdão. Ponto número 7, apoio financeiro à Fábrica da Igreja de São João Batista do Grilo, festas em honra de São João Batista. Queria saber se alguém tem alguma questão. Não, punha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 8, apoio financeiro à Fábrica da Igreja de Loivos da Ribeira, festas em honra de Santa Maria Madalena. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Paróquia de São Pedro da Teixeira, festas em honra de várias festas, neste caso são 2. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 10, apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Maria de Teixeiró, festas em honra de várias festas, neste caso 2. Queria saber se alguém se quer inscrever. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 11, apoio financeiro à Fábrica da Igreja de Tesouras, festa em honra de São Miguel de Tesouras, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 12, apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Paróquia de Santiago de Valadares, festas em honra de Santiago, proposta. Punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Paróquia de São Faustino de Viaris, festas em honra de São Faustino. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 14, apoio à Paróquia da Freguesia de Mesquinhata, proposta. Portanto, neste caso não é para uma festividade, é para um pedido para uma pequena obra que eles lá precisam de fazer para garantirem a ligação de água, nomeadamente a uns sanitários, 3.000 euros. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto.
Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 15. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da 12ª edição da Feira Franca de Valadares. Queria saber se alguém, portanto, é um apoio de 4.250 euros. O Sr. Vereador José Lima, faz favor. Bom, este é mais um apoio, portanto, para a 12ª Feira Franca, portanto, de Valadares e concurso pecuário. E aqui está realmente o reconhecimento da Câmara Municipal para com os nossos produtores, os nossos criadores, o apoio ao setor, portanto, aqui uma forma, portanto, de chegar também até eles, e que tanto lutam e onde nós também todos os dias falamos das nossas condições climáticas, a forma de preservação do ambiente, e que efetivamente esses são os grandes obreiros que nos ajudam exatamente a combater e a manter, de alguma forma, portanto, os nossos terrenos limpos com a criação do gado e, por outro lado, também com a promoção e com o desenvolvimento da agricultura. Portanto, isto é um apoio de 4.250 euros, é igual àquilo que tem acontecido nos anos transatos, e dizer que é com grande satisfação que eu, como vereador do Pelouro, fico por continuar a ver as nossas juntas de freguesia a apoiarem o setor e nós, naturalmente, Câmara Municipal, devemos estar aqui exatamente a fazê-lo. Obrigado, Sr. Vereador. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 16. Acordo de cedência gratuita de terreno celebrado entre o município de Baião e eu aqui, se vocês então, enfim, concordassem, até porque aqui tem mesmo na proposta o nome da pessoa e não sei se é oportuno nós aqui falarmos, portanto, basicamente, do ponto 16 até ao ponto 21, portanto, 5 pontos, venho aqui propostas para a ratificação de um ato que eu próprio já assumi, no âmbito da elaboração de uma candidatura ao PT 2030 e que se chama, destinada ao corredor ecológico do Rio Ovil, georrota do Rio Ovil e sítio de interesse arqueológico do Poço Negro. Portanto, conforme vocês sabem, temos já dois troços implementados naquilo que é a nossa intenção de fazer um corredor ecológico ao longo de todo o Rio Ovil, desde a sua nascente até à Foz. Portanto, temos já o troço montante e um troço jusante, vamos dizer assim, um aqui mais na zona de Campelo e Ovil, outra em Alcede e Ribadouro. E agora, dentro dessa lógica, porque o objetivo é depois ser os 16 km, todos eles através de um percurso pedonal, enfim, um corredor ecológico, como nós lhe gostamos de chamar. Dentro disso temos aqui agora, especificamente, toda esta zona ali da Alcede que anda em volta do Poço Negro, que é um geossítio que estamos também já a estudar e que tem ali grande potencial ambiental e, obviamente, também depois de interesse turístico. E, portanto, todos estes pontos aqui são de cedências de particulares de terrenos para nós podermos, efetivamente, desenvolver esse projeto para as pessoas poderem passar. Eu não sei se alguém se quer inscrever em relação a algum destes pontos em concreto ou deles em genérico. Não? Então, ponto número 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 18, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ponto número 21, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao ponto número 22 e, portanto, o último ponto desta nossa ordem de trabalhos, alteração modificativa ao orçamento para o ano 2025 proposta. Portanto, tiveram também acesso à documentação. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não? Então, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Hoje, infelizmente, não temos público para intervir, de maneira que
eu passava a palavra à doutora Ana Paula Carneiro para proceder à leitura da ata para a sua posterior aprovação em minuta. Portanto, o ponto 1 da ordem de trabalhos foi para tomada de conhecimento e a Câmara tomou conhecimento. Os restantes 21 pontos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 1, 15 e 22 serão submetidos à Assembleia Municipal. Muito bem, ponho então à votação a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata em minuta é aprovada por unanimidade. Chegamos assim ao final desta nossa reunião, do dia 11 de junho de 2025. Um cumprimento final aqui aos elementos da Câmara Municipal, à senhora e senhores funcionários e também a quem nos vai acompanhar através da transmissão digital desta reunião. Muito boa tarde.